Boa noite, galerinha do Colégio Estadual Edmundo Rocha, Vila Mutirão, Goiânia, Goiás. Tudo bem com vocês? Professor Márcio Rezende assumindo mais uma aula aqui agora com os alunos do segundo ano do ensino médio noturno. Estamos aqui para trabalhar mais uma noite, mais uma aulinha na nossa primeira quinzena, primeira semana, terceira aulinha da semana, agosto de 2021, matemática, turminha do segundo ano. Bora trabalhar, meu povo. Vamos agir com a vida aqui. Na última aula fizemos o exercício número 1, número 2 da lista. E quando a gente está tratando de combinatória, na maioria das vezes o que a gente precisa? A gente precisa desenvolver o raciocínio combinatório. Então na aula de hoje nós vamos fazer 3 ou 4 exemplos, dependendo de como for o andamento aqui, o tempo que eu gastar, sobre raciocínios que a gente utiliza para resolver problemas de combinatória, tá bom? Então nós vamos colocar aqui, ó, raciocínios em combinatória. O nome correto disso aqui, matematicamente falando, seria o quê? Seria a gente falar de matemática discreta, tá? Tem um conteúdo que talvez nem seja contemplado no livro, talvez não seja do ensino médio, mas eu vou falar com vocês que é sobre o princípio dos pombos, o princípio das gavetas, o princípio da casa dos pombos, o princípio das gavetas. Então na aula de hoje a gente vai comentar sobre ele porque ele resolve bastante problema interessante, tá bom? E a gente vai ver aqui a teoria por meio de exemplos, tá, galera? Então, exemplo não é exercício. Professor, isso aqui então precisa estar no meu caderno? Não, tá? Você que é meu aluno do Colégio Estadual Edmundo Rocha, não precisa ter isso aqui no caderno, porque você vai ter esse PDF à sua disposição, tá ok? É para desenvolver o raciocínio, tá? No caderno eu quero só a lista de exercícios resolvida, beleza? Um exemplo, imagina que eu pergunto para você, quantos números de 4 algarismos podem ser formados com os dígitos. Então eu quero os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então a pergunta é, quantos números de 4 algarismos eu posso formar utilizando esses dígitos aí? Obviamente eu vou usar todos os dígitos? Não, porque tem mais que 4. Ok? Então olha só, se são 4 algarismos, nós temos 4 etapas a serem preenchidas. Primeira, segunda, terceira e quarta. Ele falou alguma coisa aqui que não pode repetir, que é distinto, que é diferente? Não. Se ele não falou, não tem nenhum problema, a gente pode repetir. Isso indica que, se eu colocar o algarismo 5 na primeira casa, eu posso usar o 5 novamente? Sem problema nenhum. Tá ok? Ah, eu coloco 0 aqui, eu coloco 2 aqui. Formei um número, uma possibilidade, 5.502. O número de 4 algarismos, onde eu só escrevi os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Oba! Bom, como ele não falou nada sobre repetição, acaba que a gente deixa aqui tranquilo, tá bom? Não tem nenhum problema. Então vamos analisar as possibilidades. Quantas possibilidades, perceba, eu coloquei o 5, mas poderia ser qualquer número, sim ou não? Eu tenho quantos números disponíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 7. Eu posso colocar qualquer um dos 7 algarismos aqui, sim ou não? Tcharam, não.
Por quê? Porque o zero ele não pode ficar aqui. Se o zero ficar na primeira casa, o número não tem 4 algarismos, o número só tem 3. Então, na primeira casa, eu posso colocar qualquer um, com exceção do zero. O zero não pode estar na primeira casa. Então, sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades para preencher a primeira casa. E na segunda casa, o número que eu coloquei na primeira, eu posso repetir na segunda? Posso, não tenho nenhum problema. Então, quantas possibilidades eu tenho? 7. Uai, professor, mas só podia 6 na primeira e agora pode 7? Sim. Por quê? Porque o zero que não podia na primeira, agora ele é o quê? Agora ele é liberado. Na segunda casa ele pode vir. Então nós temos 7 possibilidades para a segunda casa. E para a terceira casa, 7 possibilidades. Para a quarta casa, novamente 7 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, como a gente tem eventos, etapas que são independentes um da outra, o total de possibilidades que eu tenho é 6 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Quanto que dá isso? Eu não sei, vamos fazer lá no Excel lá que ele ajuda nós aqui, não economiza tempo. Igual 6 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que dá 2058. Então você pode montar 2058 números utilizando esse algarismo, tá? Esse símbolo, sendo o número de 4 algarismos. Beleza, professor. Aí se eu quiser aqui, supor que essa seja a letra A. Na letra B, imagina que eu quero sem repetição. Ou seja, eu não posso repetir ninguém. Se eu coloquei um número aqui, ele não pode vir aqui. Novamente, nossa resposta vai ter 4 etapas, que são números de 4 algarismos. Ok? Bom, para a primeira casa, eu tenho quantas possibilidades? Eu posso colocar qualquer um número? Não, o zero não pode vir, então eu tenho 6 possibilidades. Para a segunda, quantas eu tenho? 7, porque agora o zero pode? Não. Agora eu tenho 6. Por quê? Se eu coloquei o 3 aqui, aqui eu não posso colocar o 3 novamente. Então seria 5 possibilidades, porque eu não posso repetir. Mas como o zero pode entrar agora, ele não podia agora, ele pode, então aqui agora é 6. Ah, eu coloquei o 4 aqui. Pode ser 3 ou 4 aqui? Não. Então eu tinha 7 possibilidades. Não posso ser essas duas, só me falta 5. E aqui por último, 4. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o total de possibilidades que eu tenho é 6 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Excel igual 6 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que dá 720. Olha só, cara. Se não puder repetir, quantidade de números caiu o quê? 5, quase 3 vezes. Um terço da quantidade original. Só porque eu não posso repetir. Certo? E agora eu vou colocar uma outra restrição que a gente ainda não tinha colocado. Se eu quero formar apenas números pares. Aí a gente vai ter que segregar em 2 casos, olha só. Por que eu vou ter que segregar em 2 casos? Eu vou colocar aqui primeiro. Parte. Nessa parte 1 eu vou colocar os números que terminam em 0. Nessa parte 2 eu vou colocar os números que não terminam em 0.
ok? Então perceba, a gente tem 1, 2, 3, 4 possibilidades. Mas o que que eu já determinei? Que a última aqui vai ser 0. Se aqui é o 0, eu só tenho uma possibilidade, que eu estou falando, o 0. Beleza? O 0 vai estar ali. Tá bom? Bom, se o 0 está aqui, aqui quantos números vão ter, quantas possibilidades eu vou ter? 6, porque eu tenho certeza que o 0 já está lá. Tá ok? Aqui, quantos números eu vou ter? 5. Por que 5? Porque o 0 já está aqui e outro número já está de cá. Então aqui é só 5 possibilidades. E aqui, 4. Porque o 0 já está aqui, aqui está um número, aqui está 2, então são 7 números no total, menos os 3 já foram usados. Ah, formar números pares, mas não falei que de repetição, né? Formar números pares. Agora eu vou colocar sem repetição, que a ideia era essa. Tarará. Tá ok? Então, pelo princípio fundamental da contagem, o total de números que eu posso montar é 6 vezes 5 vezes 4. Vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Ou seja, números pares que terminam em 0, tem 120. Números pares sem repetição que não terminam em 0. Bom, se não termina em 0, quantos números eu tenho aqui para terminar? Que são pares 2, 4 e 6. Ok? 2, 4, 6. Então, você tem 4 possibilidades. 1, 2, 4 etapas. 3, 4. Nós vamos começar pela restrição. A restrição, quero números pares e números pares que não terminem em 0, porque os que terminam em 0 já coloquei lá em cima. Quantas possibilidades a gente tem aqui? 3, o 2, o 4 e o 6. Ok? Se ele não termina em 0, o 0 pode estar aqui? Também não. Como eu comecei pela restrição, eu já usei um número aqui e aqui não pode ser 0. Então, dos 7 números, aqui só sobra 5. Aqui tem um número que eu usei, mas tem um 0 que agora eu posso. Então, aqui é 5 novamente. Tá? Porque eu posso usar aqui ou 1, ou 2, ou 3, não, ou 1, ou 2, ou 1, 3 e 5, e o 0. E aí, entre o 4 e o 6, só 1. Porque um já foi usado aqui, tá bom? E outro aqui. Então aqui a gente pode 5. Beleza? E aqui pode 4. Por que 4? Um número já foi usado aqui, outro aqui, outro aqui. Então sobrou 7 no total, menos os 3 já foram usados, sobra 4. Princípio fundamental da contagem diz que aqui é 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 dá 100. 100 vezes 3 é 300. Então, dos números sem repetição, a gente forma 720 números sem repetição. Números pares sem repetição, 300 mais 120 dá 420. Ou seja, dos 720 números pares que a gente tem, 720 números sem repetição, 420 são pares, 300 são ímpares. Então perceba, toda vez que a gente tiver uma restrição, nós vamos começar a resolver o problema por essa restrição. Tá ok? E a partir dessa restrição a gente vai completando depois os outros que são mais gerais. Beleza, meu povo? Galera, então a ideia aqui era a gente ir colocando algumas restrições, tá bom? Então um aqui que é geral, outro que é sem repetição, outro sem repetição em número par, ok? Dá para explorar um pouco mais? Dá para explorar um pouco mais. Dá para brincar um pouco mais? Dá para brincar um pouco mais. Por hoje a gente vai ficar por aqui, senão fica longa demais e a gente já começa a perder o sentido, tá bom?
Então eu espero que vocês possam pegar esse raciocínio aí, porque isso vai ajudar bastante você nesse conteúdo de combinatória, tá bom? Aquele abraço, galera. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima.